O silêncio na residência de Clara e Daniel nunca fora um silêncio vazio. Era uma sinfonia de conforto, o som de duas vidas que se encaixavam com a precisão de um relógio suíço. Após 7 anos de casamento, Daniel era o homem que personificava a estabilidade, um arquiteto de renome, com ética inabalável. No entanto, a perfeição, como a arquitetura que ele dominava, costuma ser uma fachada meticulosamente erguida. Tudo começou a ruir em uma manhã de terça-feira, uma manhã comum de garoa fina. Uma correspondência bancária de Daniel, enviada por erro para um endereço residencial, caiu sobre a mesa. Clara, distraída com o café, abriu o envelope pensando traiter-se de uma atualização de seguros da casa. O que seus olhos encontraram foi um extrato detalhado de uma conta secundária, que Daniel nunca mencionara. Ali, destacada, estava uma transferência fixa, realizada religiosamente no dia 10 de cada mês. Por 10 anos, o destinatário era um nome que não constava em nenhum círculo social deles. Lúcia M. Silveira. O valor era obsceno para uma transação sem descrição. Era alto o suficiente para sustentar uma família inteira. O primeiro instinto de Clara foi a negação protetora. Ela tentou racionalizar, mas a frieza dos números dizia o contrário. As transferências haviam começado 2 anos antes de eles se conhecerem. Não havia notas fiscais vinculadas, não havia serviços prestados. Era apenas um rastro de dinheiro invisível. Dominada por uma paranoia gélida, Clara tomou uma decisão. Ela não confrontaria Daniel de imediato. Ela precisava da verdade nua. Passou os dias seguintes em um estado de vigília obsessiva e, em um ato de desespero, contratou um investigador particular especializado em casos de alta complexidade. Ela esperava o clichê, esperava fotos de uma segunda família, um filho ilegítimo ou uma amante gananciosa. Mas a realidade que o investigador entregou em um envelope pardo foi muito mais perturbadora. Lúcia M. Silveira não era uma amante jovem e sedutora. Ela era uma mulher de 62 anos, que vivia em uma cadeira de rodas em uma casa modesta no interior do estado a quase 700 quilômetros. Sustentada inteiramente por aquele depósito mensal de Daniel, e o motivo daquela dependência financeira era o segredo que Daniel jurara levar para o túmulo, o alicerce de sua própria condenação. Naquela noite, quando Daniel atravessou a porta com seu habitual sorriso cansado e um beijo suave, a atmosfera da casa estava gélida, como se o inverno tivesse se mudado para a sala de estar. Clara não preparou o jantar. Não havia velas ou vinho. Ela apenas espalhou as fotos de Lúcia. Daniel estacou no meio da sala. O rosto dele não mostrou raiva nem indignação. O que Clara viu foi o colapso de um homem. Os ombros dele caíram. A maleta escorregou de seus dedos. Um suspiro de alívio terrível escapou de seus lábios. O som de alguém que finalmente fora pego. Quem é ela, Daniel? Chantagem. Me diz que é uma filha que eu não conheço. Daniel sentou-se no chão, encostado na parede, cobrindo o rosto com as mãos. O silêncio que se seguiu pareceu durar décadas. Quando ele finalmente começou a falar, a voz era um sussurro rouco, vindo de uma caverna de escuridão total. Lúcia não é nada minha, Clara. Eu nunca troquei uma palavra com ela. E ao mesmo tempo, ela é a razão pela qual eu não consigo fechar os olhos. Ele começou a narrar um evento que aconteceu 12 anos atrás, uma mancha de sangue no asfalto. Naquela época, Daniel era um jovem arquiteto
recém-formado, embriagado pelo sucesso precoce. Em uma noite de tempestade severa, após uma celebração onde o álcool fluiu mais do que o bom senso, ele pegou a estrada. Ele achava que a chuva o protegeria da fiscalização. Ele achava que era invencível, mas em uma curva fechada, a visibilidade desapareceu e ele sentiu o impacto, o som de metal contra carne, o estilhaçar de um para-brisa e o grito, um grito que ecoava em seus ouvidos. Daniel atropelara Lúcia e o marido dela, que caminhavam pelo acostamento após o carro deles ter sofrido uma pane. O marido de Lúcia morreu no impacto. Lúcia sobreviveu, mas o impacto esmagou sua coluna, condenando-a a uma cadeira de rodas e a uma vida de dor crônica, além de tirar dela o companheiro. Tomado por um pânico covarde, Daniel cometeu o seu segundo crime. Ele fugiu. Ele não parou. Ele não chamou o resgate. Ele deixou uma mulher sangrando ao lado de um cadáver e desapareceu. Mas a culpa, ao contrário da justiça dos homens, não tem prazo de validade. Meses depois, corroído por um remorso que o impedia de comer ou dormir, ele usou suas habilidades. Descobriu que a investigação policial fora encerrada por falta de pistas. Ele saíra impune para o mundo, mas tornara-se prisioneiro de si mesmo. Daniel nunca teve a coragem de ir à delegacia, mas decidiu que pagaria por aquele crime em parcelas mensais pelo resto de seus dias. Criou um esquema complexo através de um advogado de ética duvidosa para que Lúcia recebesse o dinheiro, como se fosse uma doação anônima de uma fundação filantrópica inexistente. Eu pago a vida dela, Clara. Os remédios caros, os enfermeiros, a comida, eu tento comprar o oxigênio dela. Eu não pago para que ela fique quieta. Ela nem sabe quem eu sou. Ela reza por esse doador anônimo. Eu pago para tentar subornar a minha própria consciência, para conseguir respirar sem sentir que estou roubando o ar. A reviravolta atingiu Clara com a força de um choque elétrico. O homem diante dela não era um traidor comum. Ele era algo infinitamente mais complexo e sombrio. Ele era um homem que construíra uma vida de filantropia sobre o alicerce de um homicídio e de uma omissão de socorro. Cada viagem internacional que eles fizeram, cada joia que ele deu a ela, cada tijolo daquela casa de luxo, tudo fora financiado, enquanto ele desviava uma parte daquela fortuna de sucesso para manter o seu pecado oculto. O segredo antigo não apenas manchou o passado, ele aniquilou o presente. Clara olhava para o marido e não conseguia mais enxergar o protetor, o homem sensível. Ela via o jovem covarde que acelerou o carro enquanto uma mulher gritava por ajuda no asfalto molhado. A confiança não fora quebrada por uma outra mulher, mas pela descoberta de que a base de toda a sua felicidade era, na verdade, o pagamento de uma dívida de sangue camuflada de caridade. Daniel implorou por perdão, jurando que os 7 anos de casamento com ela foram reais. Mas Clara percebeu a verdade mais amarga de todas. As pessoas não mudam quando escondem o que realmente são. Elas apenas se tornam atores mais competentes. O dinheiro que ele enviava mensalmente não era um ato de bondade. Era uma transação comercial com a culpa, uma tentativa fútil de manter o inferno à distância. Naquela noite, a mansão perfeita transforma-se em um mausoléu. Clara entendeu que existem descobertas, das quais não se pode voltar. O problema não era o marido pagando alguém todo mês. O problema era o preço incalculável que ele pagara para fingir,
durante quase uma década ao lado dela, que suas mãos estavam limpas, quando na verdade elas estavam manchadas por um rastro de sangue invisível, que nenhum extrato bancário jamais seria capaz de lavar. Esta história nos confronta com o lado mais obscuro da natureza humana, o medo e a tentativa de redenção através do dinheiro. Daniel tentou comprar seu perdão no anonimato, mas a verdade sempre encontra uma brecha para emergir. Se você sentiu o peso dessa revelação e a dor de Clara, deixe o seu like agora mesmo. Comente abaixo. Você acha que o fato de Daniel sustentar a vítima compensa o crime que ele cometeu? Ou a fuga e o silêncio o tornam imperdoável? O que você faria se descobrisse um segredo desses? Sua participação ajuda o algoritmo a levar esse drama ético para mais pessoas. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que adora suspenses com reviravoltas morais. E se você quer mais histórias onde a verdade dói mais do que a mentira, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, os segredos nunca ficam guardados por muito tempo.